Troika recebe hoje os partidos e os sindicatos, numa altura em que FMI e Bruxelas revelam ter estratégias diferentes para o país, com o Fundo Monetário Internacional a querer prolongar o prazo da ajuda a Portugal. Analisamos estes assuntos do dia com as presenças de António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, João Sobral e Pedro Fontes Falcão. Bom dia aos quatro, obrigado pela vossa presença. Pedro Fontes Falcão, começo por si e começo por lhe perguntar relativamente a estas diferenças do FMI e relativamente a Bruxelas. O FMI está com receio que a sua imagem fique prejudicada por, mais uma vez, um resgate a um país não correr da melhor forma. Daí estar a querer suavizar os prazos, taxas de juros mais baixas. Eu admito que o FMI esteja a aprender com as lições que teve agora com a Grécia e com a Irlanda. Primeiro ponto. Para além disso, também agora é uma questão de saber até que ponto é que faz sentido realmente ser mais agressivo, como aparentemente a União Europeia pretende, porque a União Europeia também, de algum modo, quer dar o exemplo a outros de que quem se porta mal tem um castigo e um castigo severo, enquanto o FMI não tem tanto esse interesse, porque não é a União Europeia, não quer impor aqui castigos exemplares a ninguém. Obviamente, pretende que também todos os países estejam bem ou procurem estar bem para evitar estes tipos de resgates. Mas creio que a União Europeia está um pouco mais preocupada em ser mais dura para mostrar que realmente quem se porta mal tem que ser penalizado e, eventualmente, mostrar também que para quem decidir entrar, aderir ao euro no futuro, realmente ou está muito bem preparado ou não entra. E isto permite também que a União Europeia diga a certos países, temos o exemplo de Portugal, as coisas não correram bem, portanto o país A ou B neste momento não vai aderir ao euro porque não queremos que aconteça o mesmo que aconteceu a Portugal. Portanto, acho que há esse interesse que o FMI não tem. O FMI se calhar está mais preocupado em assegurar que corre bem para também começar a ter no seu historial bons exemplos de sucesso, porque o FMI também no seu historial não tem muitos casos de sucesso. Os recentes casos também, o da Argentina. Joaquim Biancar Cruz, agora pergunto-lhe se será a Comissão e a União Europeia a levar a melhor neste braço de ferro? Não, parece-me que, por um lado, a Comissão Europeia, e eu concordo com tudo o que o Pedro disse, por um lado a Comissão Europeia tem necessidade de dizer, bem, o FMI tem que estar presente para avalizar isto que nós estamos a fazer e por uma instância internacional e porque o FMI tem equipas muito experimentadas em situações de resgate como a que nós estamos agora a viver, não só em Portugal. Por outro lado, a Comissão Europeia tem aquela máxima do déficit. Uma máxima que faz talvez mais sentido neste momento a países do Norte da Europa do que países do Sul da Europa, pelas razões diferentes, sociais, económicas, empresariais, enfim. E, portanto, há aqui uma diferença. Eu relembrei ainda há 4 programas atrás que Paul Krugman dizia que tudo o que estava a fazer em Portugal era completamente errado, o Prémio Nobel da Economia, com o que se deveria fazer. E porque não era tanto uma política de cortes, mas que deveria ser uma política de cortes também acompanhada um pouco com uma política expansionista. E parece-me que... E é isso que os partidos políticos, mediante também, se não há entendimento entre o FMI e a Comissão Europeia, eu penso também há aqui uma oportunidade para os partidos políticos, nomeadamente defenderem aqueles que são mais vulneráveis na economia portuguesa, e por isso há uma necessidade na defesa, e sobretudo também a defesa do crescimento económico, que será fundamental para sairmos da crise. Isso é de resto também o que disse Passos Coelho ontem. Pergunto-lhe se Portugal tem de acabar com as esperanças de que pode ter um pacote de ajuda mais favorável, mais espaçado, com taxas de juros mais favoráveis, que isso não vai acontecer, apesar do desejo do FMI, por exemplo. Não, eu penso que não. Quer dizer, a situação portuguesa é de tal maneira grave que a própria União Europeia, apesar da atitude disciplinar que pretende imprimir, sobretudo àqueles países faltosos, sobretudo os países do sul da Europa, não é? Tendencialmente e geralmente os países faltosos e países mais desorganizados e mais indisciplinados em termos das finanças públicas, eu penso que não há espaço neste momento no euro para termos uma outra situação de desequilíbrio em que o Fundo de Resgate da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional entre.
Eu estava a ver ontem uma notícia. Resgate. Eu penso que sim, porque eu estava a ver ontem uma notícia da Espanha, de facto, que se aproxima em termos de risco de default dos 20%. Isso a acontecer, de facto, é uma catástrofe, não é? Uma catástrofe para a União Europeia e para o próprio euro. A Espanha conta foi aos mercados e pagou juros mais altos. É verdade, é verdade. Portanto, aquilo que toda a gente quer neste momento na União Europeia é que mais nenhum país do euro, de facto, entre numa situação de colapso, como foi o caso destes três países que entraram até agora, Portugal, a Irlanda e a Grécia. E tendo isso em conta, a União Europeia não devia mudar então um bocadinho aqui a estratégia, porque até agora era a segunda parte da minha resposta. Portanto, tendo em conta todo este cenário e as intenções que o Fundo Monetário Internacional já... E a meu ver bem, porque o Fundo Monetário Internacional, e é bom que se diga, de facto, o Fundo Monetário Internacional tem feito um conjunto de erros por não ter passado. Porque tem uma matriz mais ou menos tipificada que aplica a todos os países com pequenas nuances. Quer dizer, mostrando um desconhecimento, não um desconhecimento técnico, portanto, que eu aí não tenho nada a dizer, mas um desconhecimento das realidades socioculturais de cada país. Eu podia dar aqui 2 exemplos que aconteceram já há algum tempo, em que mostraram, de facto, um desconhecimento cultural e que o FMI, no outro dia, foi posto, digamos, à porta do aeroporto no avião para sair, portanto, no caso concreto na Argélia, que há uns anos, há um bom par de anos. Mas, de facto, é bom que se diga que o FMI consegue resolver algumas coisas, ajudar a resolver, mas tem feito muitos erros. Agora, vem dar um pouco a mal palmatória, vem dar a perceber que as medidas que vão ser tomadas, que vão ser necessariamente medidas que não são fáceis de aplicar e depois não são fáceis de receber naturalmente por todos nós, por povo, por portugueses, mas vem, de certa forma, aconselhar aquela fúria entre parentes que a União Europeia tem relativamente aos países faltosos, os países do Sul, na tentativa de amenizar os efeitos das consequências, porque eu acho que vai ser um encontro entre aquilo que o FMI já está neste momento, digamos, a receitar e entre aquilo que a própria União Europeia, de uma forma, digamos, mais espartana, quer aplicar. Portanto, acho que vai ficar, digamos, ali meio caminho, para possibilitar o quê? Para possibilitar, de facto, haver algum crescimento. Porque se aplicamos aquilo que a União Europeia quer e as receitas mais tradicionais do Fundo Monetário Internacional, nós vamos ter um período mais ou menos longo, isso depois depende da reação da economia portuguesa, de estagnação. Portanto, isso não pode ser, porque a estagnação depois é contrária à geração de um conjunto de receitas que vêm a servir aos próprios Estados e às empresas para pagar as dívidas que contraíram. Portanto, aquilo que penso que poderá acontecer, ninguém sabe neste momento, aliás, tiveram o jornalista da ETV, nem sequer têm acesso à agenda daquilo que eles estão a falar, portanto, nós não sabemos o que eles estão a falar, mas estou convencido que depois desta ronda de negociações vai encontrar-se uma solução de equilíbrio que ficará entre aquilo que a União Europeia quer e aquilo que o Fundo Monetário Internacional quer, no sentido de que Portugal tenha, digamos, um conjunto de medidas já mais equilibradas relativamente àquelas medidas que foram tomadas para a Grécia e para a Irlanda. Cumpra os compromissos, ainda assim conseguindo crescer. Exatamente. Outro fantasma paira agora sobre a Europa, que é o caso da reestruturação da dívida grega, o que de resto tem levado os juros de Portugal também a subir. A dívida grega, diz Rubini, que não é uma questão de se, é uma questão de quando, e a de Portugal também pode estar no mesmo caminho. Terá que estar no mesmo caminho, até porque ouvimos há pouco que as taxas de juros exigidas a 10 anos já estão a passar os 10%. Isso é claramente uma utopia económica, é uma utopia sob todos os aspectos. É impossível pagar esse nível de juros. Eu diria que até nem metade seria possível nos próximos 10, 12 anos. O FMI, neste caso, nós temos partilhado um conjunto de opiniões negativas acerca do FMI, grande parte delas justas. A questão é que o FMI semeia em terreno lavrado. Isto é, se chegar a um país onde não haja nada que não seja revolução, que não seja caos, o FMI chega e consegue construir, digamos, os rudimentos daquilo que é uma estrutura mínima económica e financeira. Não é o caso da União Europeia. Portanto, esta troika que chegou a Portugal é um contrassenso, ou parecerá um contrassenso do ponto de vista dos objetivos de cada um dos elementos que a constitui. Sem dúvida alguma, o que aconteceu com a Grécia, com a Irlanda e com Portugal é uma surpresa que não estava previsto naquilo que era as bases da União Europeia. A União Europeia não previa que pudesse acontecer isto a um país integrado no seu grupo. Por isso, houveram várias fases de
de concessão de financiamentos, de facilidades, de pactos para que todos os países se pudessem equiparar nas oportunidades. Uns países usaram-nos bem, outros desperdiçaram-nos. Portugal, Grécia, desperdiçaram-nos. E, portanto, neste momento, somos mesmo o patinho feio da União Europeia. Portanto, não temos dúvida. Nós fizemos mal. E, portanto, não vamos esperar que a União Europeia esteja em conjunto, unida para nos ajudar. O FMI, neste caso, trará aquilo que faltou à União Europeia e aos técnicos do BCE na Grécia. Confiança nos números. E, acima de tudo, saber até que ponto é que é possível ou não é possível a União Europeia ser mais ou menos generosa. Não podemos esquecer, só para terminar, que é o técnico do FMI que está a puxar para trás a questão dos juros em Portugal. Se formos pela opinião do BCE, vamos pagar 10 ou 12, não temos problema. Neste momento, pelo muito pouco que se sabe, é o técnico da FMI que está a dizer que é impensável continuar com esse tipo de juros. Nesse sentido, os juros ficarão a meio caminho entre valores de mercado e valores mais favoráveis a Portugal? Fala-se em 5%, ainda assim é um valor comportável ou ficará ainda mais baixo? Obviamente, idealmente, esperemos que quanto mais baixo, melhor. Agora, se realmente um dos grandes problemas de Portugal é a dívida externa e a dívida pública, se não tivermos condições favoráveis em termos de juros, tendo Portugal dificuldades no C do PEC, não é? Na parte do crescimento, é dificultar ainda mais a vida a Portugal. E quando começa a haver o receio de uma reestruturação da dívida grega, que se acontecer pode servir como precedente e exemplo para depois Portugal também querer fazer o mesmo. Esse é um dos receios também. Que é um dos receios. Se as dívidas, se as taxas são elevadas, ainda aumenta a probabilidade da reestruturação da dívida. Não é? Porque se as taxas forem baixas, se calhar conseguiremos satisfazer a totalidade da dívida. Se as taxas forem mais altas, teremos mais dificuldade nesse e, portanto, sentido, a reestruturação da dívida poderá acontecer. A reestruturação ou não, a reestruturação devia, no caso de Portugal e também da Grécia, devia avançar-se já para a reestruturação, para evitar mais especulações e mais subidas, porque a verdade é que tem subido relativamente por causa da especulação e destas volta atrás, não se faz reestruturação. Portanto, se agora se concretizasse que de facto se ia reestruturar, seria melhor do que mais tarde? Sim, se houvesse certezas absolutas que se teria que reestruturar, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Agora, eu acho que neste preciso momento, em que ainda a avaliação e a análise da Troika e o plano ainda não está definido, eu acho que estar já a reestruturar sem saber se é possível um plano de salvação definido, sem depois reestruturar... de tudo isso, avançar também, ao mesmo tempo em que se conhece, por exemplo, o plano, também com uma reestruturação. Admitir, à partida, que não se vai conseguir pagar. Sim, eu acho que se estiver muito claro que isso não é possível, acho que faz sentido ter um plano claro de reestruturação, porque, obviamente, quando se reestrutura a dívida, as entidades que emprestaram vão perder, vão ter que abater aos seus balanços as dívidas. E, obviamente, isso gera muitos inimigos que não querem que isso, obviamente aconteça. Portanto, o que acho que é importante é ter uma noção muito clara da possibilidade de Portugal realmente conseguir ou não pagar a sua dívida e, se realmente se concluir que é inevitável, negociar, mas ter um plano de negociação com os credores para que esse processo, se vier-se a concretizar da reestruturação, seja feito de uma maneira que minimize as perdas para quem emprestou e minimize também a perda de reputação que o país tem, porque é uma nódoa negra no currículo de um país ter que reestruturar a sua dívida e é algo que vai marcar o currículo português durante muitos anos. Portanto, também para Portugal é bom a reestruturação de dívida porque ficamos com menos dívida, mas também nos deixa uma nódoa negra no currículo que, obviamente, acho que é importante Portugal tentar evitar. Christine Lagarde diz que seria catastrófico se tal acontecesse e que os países ficariam afastados dos mercados, mas a verdade é que agora também já estão com estas taxas de juros. Não, estas taxas de juros, as OTs, quando atingiram os 10%, e eu acho que aqui
todos focaram mais ou menos os pontos que tiveram por trás dos OTs terem atingido os 10%.